A Portuguesa, sim, é que conseguiu uma classificação histórica. Pela primeira vez, vai disputar a final do Brasileiro. No jogo de ida da decisão, a Portuguesa inverte a vantagem do Grêmio e fica bem perto do título. Na Portuguesa, a ordem é manter o controle e dosar o otimismo. Você lembra da Portuguesa de 1996 que chegou à final do Campeonato Brasileiro? Eu vou te contar ao longo desse vídeo, mas antes a gente não pode deixar de falar de 95. Foi um ano muito bem para a Portuguesa, desde o Campeonato Paulista, e no Campeonato Brasileiro terminou em nono, quase chegou os mata-matas ali. E a gente vale destacar a base daquele time que já estava sendo formado com o Zé Maria, o Zé Roberto, o Tiozinho, o Caio, o capitão no meio de campo, uma lenda, um cão de guarda literalmente. Tinha o Tico, um dos melhores amigos do Denner, também foi um jogador importante ali na temporada de 96. Falando em 96, a gente tem que destacar já alguns reforços que estavam chegando. Klemer, goleiraço, lenda do gol ali da Portuguesa. O Galo, meio campista muito experiente também, que tinha uma bola parada muito boa. O atacante Alex Alves, ele mesmo, do Vitória, Campeonato Brasileiro de 93, que jogou demais. De novo, foi uma peça imprescindível nesse time da Portuguesa. E no início da temporada a gente tinha um torneio início paulista de 96, que eram jogos bem curtinhos, eram 10 minutos cada tempo, ao todo eram 20 minutos a partida. E o desempate, sabe o que era? Era o número de escanteios. Que merda, hein? Pô, não sabia. Algo bem inusitado pra época, né? E a final eram 15 minutos, né, cada tempo, ao todo 30 minutos. E a Portuguesa foi campeã, já dando início ao que seria aquele grande ano de 96, com o técnico Valdir Espinosa. E no Campeonato Paulista daquele próprio ano, a Portuguesa foi super bem, né? Claro que o campeão foi o Super Palmeiras, com aquela campanha avassaladora de mais de 100 gols. E vale destacar que era turno e retorno, né? O primeiro colocado era o campeão do Campeonato Paulista daquele ano. E a Portuguesa foi super bem no primeiro turno, terminou em segundo lugar. Já no retorno, fez uma campanha bem abaixo, né? Terminou na 11ª colocação, mas no geral terminou em terceiro lugar. Campeonato muito promissor, uma base muito forte. E nessa transição do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro, a gente teve duas grandes perdas. O Valdir Espinosa, que foi treinar o Corinthians, e o lateral Zé Maria, né? Que saiu, foi jogar no Flamengo e depois fez uma carreira muito boa, consistente no futebol italiano. No lugar do técnico Valdir Espinosa, chegou o técnico Candinho, ele que já tinha uma certa experiência do próprio futebol brasileiro, estava no mundo árabe, patrocinador da Portuguesa. Armarinhos Fernando trouxe o Candinho, né? Um nome um pouco inusitado, trouxe um cara que seria muito importante para aquele Campeonato Brasileiro de 96, e vale destacar que ele já tinha uma espinha dorsal muito boa, né? Com o Rodrigo Fabre jogando muita bola, e o que ele jogou nesse Campeonato Brasileiro foi algo surreal também. O Zé Roberto também jogando de lateral e volante pelo técnico Valdir Espinosa também. E depois o Candinho, o reinventor, que eu vou falar um pouco mais no vídeo. O Carlos Roberto também, que depois foi lateral. O Zé Roberto ir pro meio de campo. Com o Emerson e César, dois zagueiros muito bons. Então era um time que tava ganhando cancha, né? E no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa iria enfrentar o São Paulo e, infelizmente, perdeu o jogo por 2-1. E depois pegaria o Corinthians, do técnico Valdir Espinosa. Está fazendo o seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro. Cortou bem, clareou, bateu! Golzinho para a Portuguesa! A torcida ainda estava com ranço dele e a Portuguesa ganhou, né? 2-0. O time era bem dentro de casa, né? Fazia bons jogos, vencia, jogava bem, marcava os seus gols. E fora de casa, infelizmente, não tinha o mesmo desempenho, né? Mesmo com um ataque muito rápido, né? Tinha uma defesa muito sólida, um ataque jogava numa transição muito rápida ali. Mas infelizmente a Portuguesa não conseguia bons resultados fora de casa. Teve um jogo emblemático nesse começo que foi contra o Vitória, um empate por 2-2, que a torcida ficou revoltada com o árbitro e começou a atacar coisas no gramado. Vitória empata no lance mais polêmico da rodada. O juiz carioca Léo Feldman dá pênalti na entrada do goleiro Klemer em Adoilson. Os jogadores da Portuguesa reclamam que o choque é fora da área.
O árbitro Léo Feldman tem que sair de campo protegido pela polícia para escapar da chuva de objetos lançados pela torcida da Lusa. Foi aí que a Portuguesa foi punida pela perda do mando de campo, que seria algo que iria pesar ali na reta final do campeonato, que eu vou contar daqui a pouco. Com isso, a Portuguesa chegou a ficar em 17º no campeonato. Oscilava demais, né? Igual eu falei, perdia, ganhava. Conseguiu ter uma boa sequência. Contra o Criciúma, venceu. Fluminense, venceu o Bahia na Fonte Nova por 3-1, baita resultado. E também ganhou do Palmeiras no Morumbi por 1-0, né? Chegou na reta final ali, faltando 3 jogos. A Portuguesa estava beliscando aí o 8º lugar, que era o que ela precisava para chegar na fase final ali do Campeonato Brasileiro. E perdeu o primeiro jogo das 3 contra o Vasco, né, por 2-1, e depois levou uma sapatada do Curitiba por 4-0, e iria decidir contra o Botafogo no Couto Pereira, né, já que a punição para a Portuguesa não podia jogar no seu estádio. Né. Foi um público ridículo, né, menos de 1.000 pessoas, o Botafogo já com uma campanha também bem abaixo, longe das expectativas. A Portuguesa tinha que torcer para o Sport. São Paulo e Internacional não venceram seus jogos, e a Portuguesa tinha que ganhar, evidentemente. Foi o que aconteceu. A Portuguesa, um jogo tranquilo, assim, venceu por 4-1, Botafogo perdido, né? Teve 2 expulsões no primeiro tempo e conseguiu ter mais 2 expulsões no segundo tempo. Para fechar com chave de ouro, ainda teve a simulação de uma contusão do Mauricinho, hein? Mas a partida termina em confusão. O juiz José Carlos Marcondes marca pênalti sobre Roque. Souza e Otacílio são expulsos. Mauricinho simula uma contusão. O Botafogo fica com apenas 6 jogadores e o árbitro é obrigado a encerrar a partida. Portuguesa classificada a 4, Botafogo 1. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo e tem coisas também que só acontecem com a Portuguesa. O Sport perdeu de 4-1 pro Palmeiras. O Internacional conseguiu perder pro Lanterna Bragantino, já rebaixado. E o São Paulo só empatou para o Paraná fora de casa. Foi então que a Portuguesa classificou-se em 8º lugar para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro. Naquele período, eram os 8 primeiros que passavam, né? E o primeiro enfrentava o 8º, o segundo o 7º, assim por diante, né? Eram 24 times, não era aquela zona que foi o Campeonato Brasileiro de 93, aquele regulamento maluco. E a Portuguesa iria enfrentar timaço poderoso, papa-títulos também da época ali, campeão mineiro, da Supercopa, Copa do Brasil, Cruzeiro, do Palinha, do Ricardinho, do Dida. Era um time bem enjoado, né? E foi então que o Candinho, né? Acho que foi um dos grandes acertos dele nessa campanha da Portuguesa. Ele tirou o Zé Roberto da lateral e colocou ele como meia, né? Não é nem como volante, como meia. Colocou o Carlos Roberto fazendo aquela função. Deu mais liberdade pra ele. Era um cara que era rápido, né? Jovem ainda. Jogador versátil. Foi muito importante no primeiro jogo, no estádio do Morumbi contra o Cruzeiro. Ele fez simplesmente um jogo perfeito, né? Impiedoso na marcação. Uma marcação muito forte. O capitão anulou o Palinha, um dos principais jogadores ali do time. E na frente o Rodrigo Fábio destruindo, né? Jogando demais. Marcou o seu gol. O Alex Alves também impiedoso, né? Atacante rápido, veloz, tinha uma explosão, força física assombrosa. Ele que vinha de um período ruim, era na Portuguesa que ele meio que tava querendo se provar de novo pro cenário do futebol brasileiro. E ele fez um dos grandes jogos da carreira dele naquela noite. Vitória de 3-0 da Portuguesa diante do primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. E no jogo de volta no Mineirão também super lotado. Portuguesa soube se defender bem, né? Tinha vantagem, né, por ter vencido de 3-0 o primeiro jogo. O Cruzeiro tinha empate, claro, por ter feito a melhor campanha. Mas a sorte da Portuguesa, né, que apenas perdeu de 1-0, aguentou a pressão da torcida cruzeirense, do time também do Cruzeiro, que era muito bom, e conseguiu a classificação que seria contra outro time mineiro, Atlético Mineiro, do Tafarel, do Euler, do Reinaldo, outro timaço também, mas a casca, o time estava sendo formado. E no primeiro jogo, de novo no estádio do Morumbi, o Rodrigo Fábio estava impossível naquele jogo, fazendo arrancadas, dribles desconcertantes. Foi com dribles e jogadas desconcertantes que ele construiu o gol da vitória da Portuguesa contra o Atlético Mineiro. Rodrigo. Veja a diagonal do Rodrigo. Ganhou. Lindo lance. Ganhou a grande área. Cruzou. Olha o gol da Lusa. Gol! Alex Alves. Mas o lance foi todinho dele. Rodrigo. Que rapaz. Que vontade. Que arranque. Que habilidade. Um drible desconcertante. Uma arrancada pela esquerda.
Ele achou o Alex Alves ali na pequena área sozinho e ele só teve o trabalho de empurrar para as redes. Gol que seria muito importante, dando vantagem para a Portuguesa, que iria enfrentar um Mineirão amarrotado de gente para mais de 80 mil pessoas. Né? O jogo começa tenso, né? A torcida do Galo provocando a Portuguesa. Primeiro gol do Atlético Mineiro é de pênalti, do atacante Reinaldo. Aí tem, né, aquela dancinha provocadora do Euler, né? Fazendo alusão a uma virada do Galo para cima da Portuguesa. No segundo tempo tem um pênalti infantil, o Caio vai para a cobrança de pênalti contra o goleiro Tafarel, né, que para muitos é um exímio pegador de pênalti, e o Caio com uma frieza desloca o Tafarel, dando um empate para a Portuguesa 1-1, e na sequência o Caio mais uma vez uma jogada ali pela meia direita, acha o Alex Alves, a sua melhor característica naquela arrancada famosa, dá um chute cruzado indefensável, ou não, né, pro Tafarel, que a bola passa debaixo do braço dele. Para muitos foi uma falha, deixa aí nos comentários a sua opinião. Dando assim 2-1 para a Portuguesa. A Portuguesa tinha a vantagem do empate, né? Mesmo assim o Galo ainda pressionando, a Portuguesa também tendo chances no contra-ataque. O Galo conseguiu empatar com o Euler de cabeça, mas no finalzinho o Klemer agarrou demais, fez uma defesaça também, segurou o placar, e a Portuguesa assim chegando à sua primeira final de Campeonato Brasileiro de 1996 contra o poderosíssimo Grêmio do técnico Luiz Felipe Scolari. Ih, rapaz. E o Grêmio que tinha um timaço, né? Também outro time acostumado a final, papa títulos, mais um, né? Com Ars, Darley, Rivarola, Adilson Batista, Roger, Carlos Miguel, Paulo Nunes, o Diabo Loiro, que foi decisivo demais. E no primeiro jogo, no estádio do Morumbi, para pouco mais de 30 mil pessoas, porque naquela noite caiu o mundo, né? Choveu demais. Muitas pessoas não conseguiram chegar no estádio. E mesmo assim, foi um jogo nervoso, né? O Grêmio tendo oportunidade. Era um time muito traiçoeiro. O Klemer agarrando muito, né? Fazendo boas defesas. Mas quem tinha Rodrigo Fabre tava meio que caminho andado. Né? Ele numa arrancada impressionante. Saiu no meio dos defensores. O Marco Antônio parou ele com falta. Já tinha cartão, levou o segundo amarelo, expulso. E de falta o Galo com uma precisão absurda. Sem chances pro Danley, abrindo o placar 1-0. Rodrigo e Galo para cobrança. São 7 na barreira, olha a cobrança. Gol! É da Lusa! E no segundo tempo, mais uma vez, né? Caio, uma jogadinha pela ponta direita, achou o Rodrigo Fábio ali no meio da defesa. Tem pressa. Faz a jogada com Caio. Olha o cruzamento para a área. Fechou, Rodrigo bateu. Gol! É da Lusa! Poderia ter feito mais, teve chance, né? Ficou barato, né? 2-0, mas o Grêmio era muito forte dentro de casa, ali no Estádio Olímpico. Ia ser um caldeirão, uma avalanche, literalmente. Foi no dia 15 de dezembro de 1996, a grande final do Campeonato Brasileiro de 96. Portuguesa que já tinha feito um excelente resultado, vinha de uma grande campanha, tirando grandes clubes pela frente, algo que ninguém imaginava no começo da temporada. E o Grêmio tinha uma arma poderosíssima, as bolas paradas do Arce, né? Esse lateral paraguaio batia fácil na bola. E o primeiro gol surgiu meio que assim, né? Num escanteio, a bola é cortada ali da defesa, o Zé Alcindo joga a bola pro Paulo Nunes, ele de canhota, né? Um chute, uma paulada, né? Indefensável pro Klemer, abrindo o placar 1-0 logo no começo do primeiro tempo. O Paulo Nunes assumindo a responsabilidade de artilheiro do time, com a saída do Jardel, e soube muito bem fazer isso, sendo uma peça importante daquele Grêmio. O jogo foi se desenhando uma troca-troca, né? A Portuguesa muito forte nos contra-ataques, teve algumas chances com Alex Alves e Rodrigo Fábio, mas eles naqueles momentos decisivos estavam pecando, né? O time do Grêmio também era muito experiente, né? Um time acostumado a finais e títulos, então
foi cozinhando o jogo no segundo tempo. Já tava um clima tenso, né? Muitas bolas jogadas na área da Portuguesa. O Klemer e a defesa, né? O César e o Emerson jogando bem, sendo importante naquele momento. Só que na reta final, ali, aos 40 minutos do segundo tempo, num lançamento da defesa pro ataque, a bola saiu pro Ail. Ele mesmo, aquele cara que deu o passe pro gol de barriga do Renato Gaúcho no Campeonato Carioca de 95. A bola sobra pra ele, aquela feição, né? Ele simplesmente dá uma bomba defensável pro goleiro. Ele que era um jogador bastante questionado naquela época pela própria torcida do Grêmio e jogando um balde de água fria os torcedores da Lusa, infelizmente, né, tava uma taça na mão. Poucos minutos do tão sonhado título inédito do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente a Lusa perdeu aquele título. Mas fica aqui o registro de um momento histórico do futebol brasileiro. Um time que, com poucos recursos, sem muito dinheiro, um patrocínio bastante modesto, conseguiu chegar à final de Campeonato Brasileiro eliminando Atlético Mineiro, Cruzeiro e fazendo um jogo duríssimo contra o Grêmio. E vale também destacar que nesse Campeonato Brasileiro, 2 jogadores da Portuguesa ficaram na seleção dos melhores. O Zé Roberto ficou como lateral esquerdo e o Rodrigo Fabre ficou como um dos melhores jogadores do campeonato, seleção bola de prata. E vale também outro fato bastante curioso, que nesse Campeonato Brasileiro não teve rebaixamento. O Bragantino e o Fluminense, que eram para jogar a Série B, continuaram na Série A em 97. Você é uma vergonha! Vergonha! E depois, o que os principais jogadores fizeram? O Klemer, que foi depois jogar no Flamengo, Internacional, fazendo uma carreira brilhante, campeão do mundo, né? Só isso. Goleiro lendário, né? O Zé Roberto, um jogador também muito importante, né? Depois passou pelo Flamengo, Real Madrid, fez uma carreira brilhante na seleção brasileira, no futebol alemão, no Bayer Leverkusen, depois no Bayern de Munique. Depois retornou ao futebol brasileiro. O Alex Alves, o capoeirista, desde o Vitória de 93 que a gente contou, tem um vídeo aí completo nosso, contando aquela saga. Jogou de novo, mais uma vez, super bem. Depois foi brilhar no Cruzeiro, né? Futebol alemão. O capitão, uma das lendas ali do meio de campo da Portuguesa, quase 500 jogos, uma carreira dedicada à Lusa, um dos grandes nomes da história da Portuguesa, merece sempre ser lembrado, né? O Galo também, jogador mais experiente, rodado, jogou no Atlético Mineiro, Santos, super bem também. O Rodrigo Fábio, um jovem garoto, também foi super bem, né? Depois foi o Flamengo, Real Madrid, depois voltou, jogou no Grêmio também, é um cara também muito experiente. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, que é importante aí pra gente, que vem crescendo cada vez mais. E deixa também nos comentários aí a sua opinião, sugestões de novos vídeos que a gente vai fazendo aí ao longo desse ano. Valeu, tamo junto, hein? Até a próxima. Os paulistas aportuguesaram a cor do próprio clube. O refrão, todos juntos vamos pra frente, Lusa!